Agora, 2h38, um levantamento feito pelo Conselho Municipal de Saúde de Campinas aponta que o número de profissionais que trabalham em centros de saúde e hospitais que foram afastados por Covid-19 aumentou 7 vezes em maio, de 32 profissionais em abril para 207 no mês de maio. Vamos conversar com a Nayara Oliveira. Nayara Oliveira, presidente do Conselho Municipal de Saúde de Campinas. Nayara, boa tarde, seja bem-vinda ao Estúdio CBN. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Um prazer estar com vocês. Nayara, o que acontece para ter um crescimento tão grande assim? A gente sabe que os números, né, de casos de Covid dispararam, a gente vê a média móvel, né, em todo o país, que tem mais casos, tem mais mortes. O pessoal está apontando aqui, o próprio apresentador está voltando de Covid, mas é pela condição dos hospitais, das unidades de saúde, ou é só por esse crescimento no número de casos? O que acontece para ter um aumento tão grande assim, Nayara? Olha, a gente está, na verdade, fazendo tentando obter informações, né? A gente tem acompanhado os casos no Brasil, em São Paulo, né, no Brasil todo. Em Campinas, a gente está meio de pé quebrado, vamos dizer assim, porque o site da Secretaria, desde até 27 de maio, não tem mais informações para a gente, como a gente fazia, inclusive, acompanhamento diário dos casos. Então, o que a gente buscou fazer? Nós temos um grupo de Zap com os nossos profissionais. Tem mais de 100 unidades de serviço de saúde nesse grupo. Grupos não envolvem a Rede Mário Gatti, estou falando só de serviços da Secretaria, tá? Ao mesmo tempo, a gente foi pegando indícios também, né? Informações da imprensa, informações em relação ao aumento de quantidade de autoteste, né? Que está aumentando o consumo. E aí nós captamos com os nossos profissionais, então, claro, essa pesquisa é uma pesquisa que a gente fez amostral, certo? Não dá para a gente fazer uma afirmação concreta, mas dentro do que nós conseguimos aferir, né? Aí no período entre 9 de maio e 9 de junho, né? A gente teve pelo menos 106 profissionais afastados, quando isso não estava acontecendo desse jeito, né? Nós fizemos uma avaliação, inclusive, comparando com o número de profissionais, pensando no número de profissionais que existem na nossa secretaria. Então, teve um aumento importante, né? A própria secretaria nos informou verbalmente, numa reunião, dizendo dessa informação dos 207 servidores que foram afastados aí nesse período. Mas aí nós fizemos esse contato com os próprios profissionais que nos forneceram essas informações, pegando por categoria, por serviço, que a gente conseguiu obter, né? Então deu aí 27% de unidades alcançadas por esse nosso levantamento. 100 da Rede Mário Gatti, 107 da Secretaria de Saúde. O que existe de informação dos 107 e dos 100 da Rede Mário Gatti foi essa informação que a gente recebeu por boca, né, de uma gestora da nossa secretaria. Então, nós recebemos essa informação. Aí nós fomos atrás de saber como é que a gente estava com os nossos profissionais, o que eles poderiam nos informar. Então, essa informação que a gente obteve, os 107 mais os 100 da Rede Mário Gatti, foi nessa reunião que eu comentei com você. Perfeito. Nayara, aí a gente está vendo aqui, né, 32 técnicos ou auxiliares de enfermagem, 14 enfermeiros, 14 médicos e 19 agentes comunitários de saúde. Ou seja, gente da linha de frente mesmo que está se infectando. Isso era evitável? Olha, o que acontece? Isso são inferências aí, porque também não tem o teste genético para a gente saber que variante é essa que está acontecendo aqui na nossa região. Mas a gente tem percebido que existe uma transmissibilidade maior, não é? A gente não sabe se é a Ômicron, qual das Ômicrons, enfim, né? Tem vários... A gente não tem essas informações porque não tem dados concretos. Mas esses profissionais, todos estão... a gente tem a informação que estão todos paramentados conforme deveria haver fornecimento de EPI. Nós não temos reclamações em relação a isso.
mas o nível de transmissão é muito alto. E, ao mesmo tempo, o que a gente está vendo? Nós temos uma baixa contingente de cobertura de crianças em Campinas, né? Muito menor do que deveria. Isso não é só Campinas, claro. No Brasil todo nós temos uma maneira de se comportar dos pais em relação às crianças, infelizmente, aí, em relação à forma como está sendo o exemplo está vindo de cima, né, que está fazendo com que as pessoas estão ficando com medo de vacinar suas crianças. Então, isso tem afetado também, não é? Porque você tem uma baixa cobertura de vacinação nas crianças, e só agora começou a 4ª dose também para tentar alcançar mais população. E a gente sabe que muitos ainda não se vacinaram na 4ª dose. Então, assim, é uma confluência de fatores. Muita transmissibilidade, é o que a gente tem visto, é o que tem sido reportado no ponto de vista das variáveis que estão em todo lugar, né? Um nível de cobertura insuficiente das crianças, o que escola funcionando, a abertura as pessoas usando pouco as máscaras, né? Quer dizer, houve uma abertura, uma generalização de que as pessoas achando que a pandemia acabou, né? Então, foi liberado, por exemplo, o uso de máscaras, isso inclusive nós do Conselho fomos contra, a liberação do uso de máscara em lugar fechado, né? Então, as pessoas flexibilizaram isso por conta e risco, né? Com a facilidade com que o próprio poder público abriu para que isso acontecesse, né? Não há fornecimento de máscaras, então muita gente com a falta de emprego, com fome, enfim, a renda cada vez mais prejudicada, não tem condição hoje de comprar muitas vezes máscara, né? Então fica quem quer que se protege, é quem consegue pagar pela máscara, que não é barata. Sim. Então o poder público teria que vacinar suas crianças, inclusive vacinar nas escolas, né? Nós defendemos que as escolas recebam a vacinação. O uso de máscara deveria ser indicado para todos os ambientes fechados, né? Teria que ter o fornecimento de máscaras, por exemplo, os serviços de saúde, ou mesmo em outros lugares, as farmácias, o poder público teria que providenciar o fornecimento de graça de máscaras, porque teria que ser usado por todo mundo. E hoje que a gente vê que isso não está acontecendo. É aí que eu queria... Tem uma campanha também nesse sentido, enfim, várias situações que a gente não está vendo acontecer. É aí que eu queria chegar, Nayara. Claro que em toda e qualquer unidade de saúde de Campinas é obrigatório o uso de máscaras. Sim. O que você está falando é o que está acontecendo fora da cidade, né? Isso a gente está vendo também. A rádio fica aqui no centro de Campinas, é só andar nas ruas aqui do lado, muito menos gente usando máscara do que usando. E a Secretaria de Saúde de Campinas está recomendando fortemente o uso de máscaras, mas descartou a possibilidade de retomar medidas restritivas. Até porque, né, a gente sabe que tem muita oposição do outro lado, você até chegou a citar quando falou de vacinação das crianças. Mas o que o Conselho defende? A distribuição das máscaras e a volta da obrigatoriedade nos locais fechados? Sim, nós defendemos a obrigatoriedade em lugares fechados, a distribuição de máscaras, a populações vulneráveis, de forma geral, e a trabalhos que são obrigatoriamente em lugares fechados públicos, né? Você pensa em supermercados, por exemplo, né? As pessoas estão entrando lá de máscara, está havendo fornecimento para que elas possam usar, né? E a questão da vacinação nas escolas, né? A gente defende que as escolas recebam a vacinação, além de ter que usar a máscara nos ambientes fechados, que a gente sabe que isso já foi determinado, mas teria que fazer uma campanha muito grande de mídia, de convencimento desses pais e, ao mesmo tempo, fazer a vacinação nas escolas, privadas e públicas, né? Isso a gente gostaria que acontecesse urgentemente, além da 4ª dose, que a gente sabe que começou agora semana passada e que ainda está aquém, né? Muita gente contaminada de Covid não consegue, inclusive, tomar a 4ª dose, porque tem que esperar um tempo para poder tomar a 4ª dose. Enfim, tem várias situações aí que são, vamos dizer assim, avessas, né, a um processo que está crescente, né? Muito difícil. Sim.
Nayara, e outro número que me chamou a atenção aqui é o seguinte, você já até disse que está espalhado em 27 unidades de saúde ou hospitais, né, esse afastamento dos profissionais de saúde, mas, por exemplo, no São Quirino, 28%, 30 afastamentos. É um problema da unidade em si? É um problema de uma região que está com mais infecções? Como que dá para explicar? Olha, eu não consigo te responder isso. O que a gente suspeita é que lá tem havido um surto mesmo. A gente sabe, inclusive, que no Mário Gatti teve surto também em maio, né? Então, entre os profissionais, né? Então, a gente supõe que sim, isso seria uma tarefa da própria vigilância do Distrito Leste, investigar por que no São Quirino, São Quirino no aeroporto, mas São Quirino realmente foi uma coisa absurda, né? 30. Enquanto o aeroporto, em segundo lugar, o CS aeroporto fica na região sudoeste. Isso. E com esse nível altíssimo aí de contaminados entre os profissionais. A gente achou alto também. Isso sugere uma investigação da Vigilância em Saúde do Distrito Leste para identificar o que aconteceu. Porque, de fato, foi muito alto. E eu me lembro disso, inclusive, porque o Conselho Local de lá, recentemente eleito, chegou a acionar a gente até na época, nossa, vamos ver como é que está isso lá. E vimos que lá foi muito discrepante, muito maior do que nas outras unidades. Porque se de fato, nós não temos condição de responder isso. Quem teria que responder isso é a própria vigilância da região. Empiricamente falando, né? Se tem surto com profissionais, tem surto com pacientes também, né? Isso, aí tem duas questões. Além do paciente, muitos inclusive suspeitos de gripal, né, chegando na unidade para ser atendido, não conseguia ser atendido porque não tinha profissional. Chegou 28% é altíssimo, né, o percentual. E pensando no percentual, na época eu cheguei a conversar com a coordenação da unidade e ela me disse que chegou um momento em que tinha 30% dos profissionais afastados, só naquela unidade. E como repõe isso? Desculpa. Como repõe isso? Dá para repor? Não, eles não repõem. Esse que é o drama. Aí a população que é penalizada, a população que chega lá para ser atendida, ela não tem reposição. Isso aqui é dureza. Isso a gente chegou, inclusive, a questionar a direção da secretaria. Vocês não vão ver de fazer, pelo menos hora extra, algo assim. Eles disseram que eles não tinham condição de fazer e que era localizado no São Quirino e ficou por isso mesmo. Pelo que tem sido conversado, então, entre o Conselho de Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde ou a Vigilância, deu baixa, entre aspas, no funcionário que está com a Covid, não há reposição em hipótese alguma, fica sem. Não, eles aguardam o funcionário afastado retornar no tanto de dias que está previsto. E não tem substituição. A gente fez esse levantamento junto aos centros de saúde e também houve indicação de 2 CAPs também no nosso levantamento, né, Centro de Atenção Psicossocial. Mas nós não tivemos condição de fazer esse levantamento nas unidades da rede Mário Gatti, né, que são os hospitais, as UPAs e SAMU. A gente teve aquela informação da própria secretaria, conforme eu te comentei, numa reunião que eles fizeram com a gente, em que isso foi pauta, que a gente fez esse questionamento, eles trouxeram essa informação, mas ela no conjunto, né? Então eu não consigo discrepar, por exemplo, detalhar, né, isso, por exemplo, em qual UPA isso está se concentrando, se é no Ouro Verde, se é no Mário Gatti, eu não consigo fazer esse delineamento, né? Foi informado para a gente de uma forma geral. E quando a gente está falando em reposição, não é trazer médico de fora, não é chamar alguém que está... É remanejar de um CS para outro. Na verdade, nós do Conselho sempre defendemos, isso desde o início da pandemia, que houvesse uma contratação emergencial, inclusive para atenção primária, não só, porque durante o peso pesado aí das várias ondas aí, eles fizeram contratação emergencial para a rede Mário Gatti. E nunca fizeram para a atenção primária. E na atenção primária acontece isso que a gente relatou agora. A gente defendeu sempre que houvesse uma espécie de banco, né, de profissionais que pudessem ser revezados, especialmente porque não só a ausência por doença, né, dos profissionais que acabam adoecendo,
mas também pensando em cobertura de hora extra, cobertura de férias, uma série de coisas. E isso não está no horizonte da Secretaria. Nós sempre questionamos que houvesse isso. No momento, inclusive, de mais pressão, né, de mais ausências no trabalho, isso teria sido um grande desafogo, porque o que eles fizeram? Eles cortaram férias, fizeram os profissionais ficarem mais faltados ainda, mais sobrecarregados. Eles fizeram pela negativa, né? Enquanto a gente sempre defendeu que houvesse um banco de profissionais que pudesse fazer esse revezamento, inclusive, para que não ficasse todo mundo com a língua para fora, como se diz, né? E o que a gente viu durante esses 2 anos é que os profissionais foram colocados aí numa situação de um grande temor de que levariam para suas casas, né? O próprio adoecimento, enfim, toda essa pressão psicológica, inclusive muita pressão psicológica, mas a Secretaria optou por não fazer essa contratação emergencial para a atenção primária. E isso prejudicou muito, e vem prejudicando, né? E nesse tipo de situação é o que a gente vê, não tem, vamos dizer, não tem nenhum colchão que dê o suporte para que esses profissionais voltem e a população não seja prejudicada, né? Porque a população também está passando por um aumento de adoecimento. E ela chega na atenção primária ou mesmo nos hospitais para ser atendida, e aí tem as baixas dos profissionais. Como é que fica, né? Sim, Prefeitura de Campinas, Secretaria de Saúde, espaço está aberto para rebater o que o Conselho de Saúde está passando para a gente aqui. Quero agradecer a Nayara Oliveira, que é presidente do Conselho de Saúde de Campinas, trazendo essas informações sobre esse número alto de afastamento de profissionais da saúde por Covid-19 no mês de maio. Nayara, obrigado pela entrevista, uma boa tarde. Obrigada a vocês também. Boa tarde, todo mundo se cuide aí, usem máscara. Sem dúvida. Falando em máscara, como disse a Nayara, a Prefeitura de Jaguariúna tornou obrigatório o uso de máscaras em escolas das redes pública e privada de ensino do município. A determinação conta em decreto municipal, publicado já na última sexta-feira e está em vigor. De acordo com o decreto, a medida de prevenção das máscaras nas escolas se justifica pelo aumento de novos casos de Covid-19 nas últimas semanas em Jaguariúna e pela necessidade de adoção de novas medidas de prevenção com o objetivo de coibir a proliferação do contágio pela Covid-19, além de levar em conta a recomendação da Secretaria Municipal de Saúde e da equipe técnica da Vigilância Epidemiológica. Portanto, em Jaguariúna, a exemplo do que acontece em Campinas, a máscara nas escolas passa a ser obrigatória. Mais uma vez, já é, né, essa semana. 2h56.